melhorar grupos. E desde então, para ter uma melhor equipe dentro de uma cultura, e a gente vai passar aqui para falar um pouco sobre a cultura brasileira e tal, de uma forma muito rápida, tá, me leva a ver que isso faz a diferença. Sejam todos bem-vindos. O Marco Garcês, eu vou deixar para ele se apresentar, é o que vai trazer, compartilhar o conhecimento com vocês. Dentro disso, eu então vou falar um pouco de mim, assim, que é para contextualizar essa frase, tá? Eu sou o Marco Garcês, como a professora falou, tá? Eu trabalho no estado do Rio Grande do Sul, sou analista de mercado, negócio e produção do Centro Tecnológico de Comunicação do estado do Rio Grande do Sul desde 1999. Então, eu tenho acompanhado toda essa transformação digital bem de perto, tanto a nível acadêmico, tá? Por causa da minha formação. Então, o que eu sou formado? Então, eu sou em pós-graduação em gestão do conhecimento, em tecnologia aplicada a sistemas digitais e em engenharia de sistemas digitais. Ou seja, eu sou um nerdzinho por computação em todos os níveis, tá? Tanto sou, que tem duas especializações que eu gosto de falar muito. Uma, na verdade, nasceu com o meu filho, que é uma especialização em filosofia infanto-juvenil, que eu adoro filosofia. Tá? E a outra de uma área que eu sou, que é da minha formação de graduação, que é nanociência. Eu sou um especialista em nanociência. Eu adoro as coisas micros, porque como um físico, assim eu falo da minha próxima formação, que eu sou físico, né? Então eu gosto de física de partículas. Sou apaixonado por física de partículas e, consequentemente, gosto do micromundo e também do macrocosmos, né? Naves espaciais, e como todo bom físico ligado à nerd da área da computação, tá? Eu acabo gostando de Star Trek e dessas ficções todas. Também sou licenciado em informática e em engenharia de sistemas digitais, ou seja, gosto de fazer aqueles componentes eletrônicos. Tá? Sou fundador de uma empresa especializada em tecnologia digital, tá? Desde 1993, na qual a gente faz pesquisa e desenvolvimento. E tudo isso me levou à pesquisa de como melhorar grupos. E desde então, para ter uma melhor equipe dentro de uma cultura, e a gente vai passar aqui para falar um pouco sobre a cultura brasileira e tal, de uma forma muito rápida, tá, me leva a ver que isso faz a diferença. Já que isso eu venho aplicando também no movimento escoteiro, a qual eu sou mestre pioneiro. Geralmente trabalho com jovens de 18 a 21 anos. Depois dessa breve introdução sobre mim, que parece muita coisa, eu raramente falo de mim, só nessas situações que sou obrigado, eu deixo vocês à vontade, tá? Para se sentirem à vontade para debater comigo, para interromperem, para trocarem ideias, tá? Assim a coisa vai mais dinâmica. Mas continuando então aqui, tá? Bom, dentro dessa apresentação, então, sobre ética na vida, eu gostaria de colocar um ponto, então, nessa minha acreditar, que é o desenvolvimento pessoal. E se todos vocês verem, eu tenho desenvolvimento pessoal, eu sou apaixonado por isso. Por quê? Porque se for ver, isso já era um desafio muito grande antes, tá? E agora fica cada vez mais claro esse desafio. Vocês podem ver pela Tesla, tentando botar foguetes em Marte, pela nossa pandemia, o quanto o desenvolvimento pessoal é importante. Bom, e com o que precisamos, então, e o que aconteceu ao longo dos tempos para que a gente conseguisse, então, ter uma teoria de desenvolvimento pessoal consistente? Uma das coisas que a gente começou a trabalhar desde o nosso primeiro momento na humanidade foi a nossa moral. Mas tentamos durante muito tempo só com a moral e não conseguimos ter constância. Então tivemos que acrescentar conhecimento, tá? Ou seja, desenvolver a habilidade de conhecer, tá? O ato de conhecimento. Mas só isso, tá? Também não foi o suficiente, tá? E o que aconteceu então? A gente precisou desenvolver um processo de capacitação. Tá. Bom, mas capacitação, conhecimento e moral ainda não foi suficiente para manter o desenvolvimento constante do humano. Então, nós acrescentamos virtudes a essa capacitação, conhecimento e moral. Mas se vocês veem, ainda está faltando alguma coisa, porque se eu tiver moral, conhecimento, capacitação e virtude, eu ainda não estou completo. Para completar, a gente tem que ter ética. Tá? Ética é super importante, mas aí muitos de vocês vão fazer aquela pergunta, bom, ética e moral não são as mesmas coisas? Bom, a gente vai ver numa apresentação posterior, logo à frente, as diferenças entre as duas e como elas se completam através da capacitação, dando
conhecimento e criando virtude. Bom, com capacitação, conhecimento e moral, nós acabamos nos permitindo ser excelente. O que é ser excelente, então? Tá? Ter excelência. Envolve esforçar para ser cada vez melhor em todos os aspectos da vida. Ou seja, quando tu é uma pessoa excelente, tu sempre quer ser o melhor. Tá? Tu olha para si mesmo, olha para as próprias coisas com orgulho. É diferente, tá, de ser uma pessoa arrogante. Não é ser arrogante. Tá? E por isso nós precisamos do que vai completar a excelência, para evitar isso. Mas sempre com a ideia de que é possível melhorar ainda mais através de novas experiências. Isso é tão importante que no mundo atual de jovens, e principalmente vocês, que são da área da contabilidade, na cadeira de perícias, eu poderia dizer assim, vocês trabalham para que as coisas cada vez sejam mais excelência, pela excelência, e isso é importante. Mas só isso, tudo ainda nos deixa incompleto, porque nós podemos ser excelentes, talvez a excelência dos mais leve à arrogância. Como evitar isso? Sabedoria. Nós precisamos desenvolver sabedoria. Mas aí vocês veem, tem um buraquinho ali. O que será que falta para completar, então, esse quadro de desenvolvimento pessoal? Integridade. Integridade nos leva a evitar a arrogância. Nos permite olhar para a excelência com maior sabedoria. Então, o que nos torna, o que nos permite tudo isso? Se eu tiver ética e capacitação, eu tenho virtude, consigo ter integridade. Se eu tiver capacitação com moral, eu consigo ter conhecimento e me tornar uma pessoa excelente. Se eu tenho excelência por um lado e integridade, eu consigo me tornar uma pessoa sabedora. Mas e tudo isso me transforma em quê? Num humano melhor. Tá? Num humano melhor. Podem ver que a palavra é humano, justamente porque nesse nível não existe mais diferença. Existe sabedoria com integridade e excelência. Bom, mas isso é o desenvolvimento pessoal, né? Mas parem para pensar um pouco. Se eu me tornar um humano melhor, eu consigo promover o desenvolvimento social, e é o que a gente vai ver para frente. Tá? Esse desenvolvimento social é por completo. Por exemplo, se eu não me transformasse num humano melhor, eu não conseguiria criar a SpaceX. Se eu não me transformasse num humano melhor, eu não conseguiria deixar todo mundo em casa, ou uma grande parte da população em casa, através de uma tecnologia totalmente desenvolvida, tá? A forma de proteger pessoas, porque a gente já passou por várias outras pandemias que a gente nem sabia que eram pandemias. Muitas pessoas morreram por causa da nossa ignorância. Tá? E hoje a gente está trabalhando justamente porque estamos nos tomando um humano melhor. Com isso, se nós nos tornamos um humano melhor, tá? Permitimos então criar uma base muito forte de desenvolvimento pessoal, que são esses 4 tipos, tá? Ética, virtude, capacitação, conhecimento e moral. Esses 5 itens, para mim, eles são como se fosse um alicercezinho. Tá? São um alicerce do quê? A gente pode chamar de uma casa, um alicerce de uma morada. Essa morada é nós mesmos, é o nosso desenvolvimento. E isso nos permite, com essa base, com esse alicerce, construir uma casa extremamente robusta para a vida. E o que significa que tem que ter nessa casa? Integridade, excelência, sabedoria e ser um humano melhor. O que isso nos permite? Evolução do caráter. Tá? Isso é importante. Pensem que tudo que a gente faz na vida e tudo que nos trouxe até o século XXI e pode nos levar para depois do século XXI é uma mudança de caráter. Tá? E isto é importante. Tá? Então, esse, para mim, é o grande movimento. Se a gente conseguir desenvolver o desenvolvimento pessoal nesse nível, nós vamos ter um grande ganho de desenvolvimento social. Muito carcado, para mim, nessa área vermelha. Bom, com isso, então, o que a gente pretende continuar? Qual é a linha de análise, então, que a gente pretende dar a partir dessa pirâmide que faz o comparativo de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento social? Tá? Então, a gente vai trabalhar, então, com a base dela, ética e moral, e depois eu vou falar sobre o conceito de capacitação que eu uso ali,
usando a LGPD. Duas coisas extremamente importantes e que estão muito ligadas à área de vocês e principalmente à cadeira de vocês, que é a cadeira de perícias, onde a gente tem que trabalhar muito esses conceitos de ética, muita moral, e também vocês vão notar que dentro da contabilidade, se vocês acham que isso é do mundo da informática, a LGPD vai afetar também. Ela também vai acabar tendo uma profunda mudança na forma com que vocês se comportam perante a informação contábil de empresas, de pessoas que tem por trás disso, tá? Então, vamos falar um pouco sobre ética e moral. Os dois conceitos é a mesma realidade, que muitas vezes o que acontece, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, aqui publicado em América, São Paulo, 2015, por Luiz Marcelo Viegas. Tá? Aqui é o site de onde foi retirado. Eu sou um cara que adoro mostrar de onde vêm as coisas, não tem nenhum problema com isso. E acho importante, mesmo quando a gente faz uma apresentação, quando a gente usa os materiais, ter toda essa questão ética, moral por trás disso. Isso faz com que todos nós cresçamos. Bom, então, e ética e moral? Os dois conceitos de uma mesma realidade, tá? Por quê? Porque a gente confunde isso. E qual é a maior confusão que a gente faz nessas palavras? É de agora? Não. É de quando, desde quando elas foram criadas. É muito antigo essa confusão. Por quê? Porque essas palavras, muitas vezes, a gente acha, por serem muito antigas, que vieram dos mesmos conceitos, mas não. Elas foram criadas em momentos diferentes. Tanto é que ética, tá, vem do grego ethos, tá, que significa modo de ser. Notem, ética trabalha com o conceito de modo de ser. Tá? E moral. Tá? Moral tem sua origem no latim. Tá? E o que significa? Tá? Vem de moralis, que significa costumes. Tá? Ou seja, então, ética, modo de ser, moral, costumes. Bom, mas ainda, muitas vezes, quando a gente ouve, a gente fica que nem aquele carinha ali, ética, moral, o que essas coisas, que esse ponto de assim? Então, vamos seguir. Então, esta confusão pode ser desenvolvida com o esclarecimento desses dois temas, tá? Ética e moral, como vocês estão vendo ali do lado, onde ética, Mota, 1984, define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo, outrora sim, o bem-estar social, ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Notem que ela está vendo o homem no meio social, tá? É o que a ética está falando ainda, vamos chamar nesse nível, mas para frente a gente vai tentar elaborar um pouco mais de moral. Então, o que seria moral? Já que muitas vezes a gente acha que é isso também. Moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição, pelo cotidiano. Durkheim explica moral como a ciência dos costumes, sendo algo anterior à própria sociedade. A moral tem caráter obrigatório. Notem que, pelos conceitos, moral é uma coisa que tu não tem opção. Então, é difícil tu encontrar um humano que não tenha moral. A gente pode não concordar com as morais ou com a moral que ele tem, mas um humano sem moral é quase, eu diria, impossível. Todo humano tem uma moral. Tá? Já um conjunto de ética pode ser mais complicado. Então, indo à frente para tentar separar um pouquinho mais isso, tá? Então, nós vamos ter aqui as duas, uma do ladinho da outra, moral e ética. Então, aqui vamos ver, moral. A moral sempre existiu, foi o que a gente falou antes, porque se os humanos, eles precisam, e ele é um ato inerente do ser humano, só que aí tem um ingrediente que a gente vai ver, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem e o mal, no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Por causa da questão do bem e do mal, essa parte moral, ela surge em agrupamentos, é a parte mais básica, é a menor partícula, vamos falar assim, como se fosse física, a gente tem os quakers, a gente tem agora as subpartículas, tá, de peso. Então, assim, ó, é a menor partícula dos conceitos de integridade humana. Então, é a moral. O homem passou a fazer parte desses agrupamentos e ele teve que criar isso. Isto surgiu, então, nas sociedades bem primitivas, a gente está falando, e nas primeiras tribos. E ética. Tá? Bom, se ética é uma teoria
mais complexa, ela surgiu aqui, pelo menos nessa referência, surgiu com Sócrates, pois se exige um maior grau de cultura. Tá? E quando a gente fala cultura aqui, tá? A gente não fala de cultura intelectual, a gente fala de cultura como agrupamento, tá? De várias morais, tá? Não uma forma cultural e intelectual, mas são culturas. A gente tem ali já um agrupamento de muito mais pessoas organizadas. Como está dito um pouco mais à frente, então, ela investiga e explica as normas morais, tá? Pois ela leva o homem a agir não só por tradição, por educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência. O que significa? Então, ela já envolve um sistema social bem mais elaborado que no começo, nas questões morais. Então, tentando fechar esses dois conceitos, Vasquez, em 1998, aponta que a ética é teórica e reflexiva. Ou seja, a ética, ela possui análise. A ética, eu possuo algum penso. Tá? Enquanto a moral é eminentemente prática. Ou seja, por isso a gente chama de ações morais. Geralmente tem a ver com ação. Uma completa a outra. Ou seja, se eu faço análise, eu faço análise sobre ações. Eu faço, então, uma reflexão sobre ações. Se eu não tiver ações, eu não tenho análise. Mas se eu não tiver análise, eu não compreendo essas ações. Então, há um interrelacionamento entre ambas. Pois, na ação humana, o conhecer e o agir são indissociáveis. Tá? Nesse sentido, então, podemos analisar a seguinte situação, tá? Proposta por esse artigo. Tá? Que é o quê? Em nome da amizade, deve-se guardar silêncio diante do ato do traidor. Tá? Pensa quantas vezes a gente já se passou por isso no dia a dia, até hoje. Nós estamos no século XXI. Todos vocês aqui têm algo parecido com isso. Tem algo que a gente guarda, algo que talvez pergunte se deva guardar ou não. Tá, mas e qual a nossa situação? Por que a gente faz isso, então? Em situações como esta, os indivíduos se deparam com a necessidade de organizar o seu comportamento. Ou seja, é como eu me comporto na estrutura social a que eu estou. Por normas que se julgam mais apropriadas ou mais dignas de ser cumpridas. Tais normas são aceitas como obrigatórias e, desta forma, as pessoas compreendem que têm o dever de agir desta ou daquela maneira. Notem que a gente pensa que é livre para agir, mas se tu for ver, aqui está dizendo que não. Tá? Por que não? Porque a gente se comporta como o meio. Então, porém, o comportamento é o resultado de normas já estabelecidas. Não sendo, então, uma decisão natural, pois todo comportamento sofrerá um julgamento. E pensem, na verdade, quando a gente está fazendo todos os nossos trabalhos, eu vou depois, a gente fazer um link mais à frente lá na LGPD, mas vocês podem ligar com o que vocês estão estudando e o que vocês estão aprendendo. Pensem que vocês trabalham para julgamentos. Então, existe um julgamento a nível de detalhes periciais, que são das ciências exatas, e detalhes que podem ser de comportamentos humanos, como julgamento em tribunal, como outros julgamentos. E tudo é levado em conta, tá? Na hora de avaliar a verdade. Tá? Então, e a diferença prática entre moral e ética? É que ética é que esta é o juiz das morais, ou seja, a ética é considerada o juiz, por quê? Porque ela analisa as morais, é ela que trabalha tentando buscar a análise de todas as morais e de compreender como isso funciona. Assim, ética é uma espécie de legislação do comportamento moral das pessoas, mas a função fundamental é a mesma de toda a teoria: explorar, esclarecer ou investigar uma determinada realidade. Tá? Então, a ética, na verdade, ela trabalha com um conjunto de morais, tá? Diferente da moral. O que é a moral, então? Moral, afinal,
não é somente um ato individual, pois as pessoas são, por natureza, seres sociais. Assim, percebe-se que a moral também é um empreendimento social. E esses atos morais, quando realizados por livre participação da pessoa, são aceitos voluntariamente. Como todo mundo aqui é novo, e provavelmente ninguém vai cometer isso, eu vou brincar com uma coisa que é um pouco mais velha do que eu, embora eu acho que eu ainda pudesse fazer. Era assim, quer ver um ato moral que era totalmente aceito e que quando ele era feita assim de forma natural, ou seja, voluntariamente, não havia nenhuma reclamação, era se eu pegasse minha mulher, minha noiva ou alguém me traindo, eu podia matar os dois. E isso nós vamos até aqui no Brasil na Constituição de 88 até um pouco antes. Por quê? Porque moralmente isso era errado. Consequente, isso era tão enraizado que todas as leis protegiam essa visão moral, que parece absurda. É absurdo tirar uma vida. E isso já se transformou numa lei, tirar uma vida, tanto que a gente conseguiu expandir uma visão mínima e através da ética já, que nós concedemos numa análise que tirar a vida em todos os níveis já não é mais permitido, mas para vocês verem como a moral, quando feita dentro de um conjunto de sequências morais de forma natural, é normalmente aceito. Pois assim, determina Vasquez em 1998, ao citar moral como um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos, outros ou entre estes e a comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam acatadas livres e conscientemente por uma convicção íntima e não de uma maneira mecânica, externa ou impessoal. Notem que o que acontece nesse parágrafo, ele expõe que a moral é pessoal. Não, mas espera aí. Por quê? Porque ela faz um ciclo. Assim como ela é pessoal, ela também é coletiva. Nós sofremos uma interferência durante nossa primeira etapa de criação na moral de nossos pais. Por isso, o que eu coloquei antes do triângulo do desenvolvimento pessoal. Então, a gente, vem ao mesmo tempo, herda a moral e interfere na moral. Então, a gente nunca recebe uma moral e ela fica igual. A cada geração, a cada século, a gente evolui, a gente regride, a gente faz essa movimentação. Tá? Tanto que eu sempre considero, neste ponto, o maior momento da humanidade, e acredito que a gente não deva retirá-lo, brincando com os filmes de ficção que falam com a humanidade se tornando imortal, é a parte de ser jovem, de 15 a 25 anos, que é a parte que a gente se rebela, a gente quer mudar tudo, a gente quer alterar, porque isso nos faz realmente exercitar essa, vamos chamar, partícula mínima da sociedade, que é a partícula moral. Então, enfim, ética e moral são os maiores valores, do homem livre. Ou seja, ambas significam respeitar e venerar a vida. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós conseguimos nos tornar uma pessoa imoral e antiética, ou seja, a gente não quer analisar as morais, não quer ver elas, não quer ver os vícios delas e não quer ser moral, nós não temos respeito nem valor à vida. Isso é muito, muito perigoso. Um humano que consiga chegar nesse nível, ele não consegue mais distinguir uma coisa que é quase impossível para uma pessoa normal. Ele não consegue distinguir estar vivo de estar morto. E isso é muito perigoso para as relações sociais. Tenham isso em mente, tá? Então, o homem, com o seu livre-arbítrio, vai formando seu meio ambiente ou destruindo. Ou ele apoia a natureza e suas criaturas, ou ele subjuga tudo que pode dominar. E assim ele mesmo se torna no bem ou no mal deste planeta. Deste modo, ética e moral se formam numa mesma realidade. Que foi o que a gente falou, de uma mesma realidade tendo ética e moral. Por quê? Porque as duas são bases para a formação de como a gente interage com o planeta.
Notem que a pandemia é um efeito disso, milhares de coisas são um efeito da nossa própria ação com o planeta. Tudo bem que alguns defendem que, e de fato, talvez nós não podemos ter provocado tanto mal, mas também fizemos muitas transformações e nós temos que cuidar, porque quanto mais nós evoluímos no nosso conhecimento, maior é a capacidade nossa de transformar. Só que podemos transformar de forma a destruir ou transformar de forma a ter sustentabilidade, ou seja, de forma a achar um novo equilíbrio. E isso é importante, é que nem a pandemia. A pandemia veio, fez um monte de alterações e nós precisamos achar um novo equilíbrio, um equilíbrio mais adequado. O autor, aqui estão as referências. Bom, visto isso, então agora a gente consegue diferenciar um pouco de ética e de moral. Então vamos tentar aplicar um pouco dessa diferenciação, então. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma regra ética ou uma regra moral? Quem saberia me responder? Quem saberia me dizer se existe uma diferença? Deixa eu ouvir um pouco da voz de vocês. Ou se a gente vai ficar todo mundo naquele silêncio que eu já estou acostumado, assim, esperando que o professor dê a resposta ou que alguém venha com uma solução milagrosa. O que vocês acham? Ética ou moral? A lei que protege os dados de vocês? Ou vocês não têm ideia do que é LGPD? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomar água aqui e me divertir com silêncio. Pode ser? Gostei, não faço ideia. Boa, isso é a melhor coisa do que fazer uma ideia errada. Concordo. Mais alguém? Vocês são como eu, não gostam de falar muito. Vocês deviam de fazer informática, porque informática a gente tenta falar tudo no interpessoal, só pelo chat. Que eu também sou bom no chatzinho, então podem se comunicar no chat. Mas eu quero ouvir vocês, eu quero saber. Tá. Gabriela disse não faço ideia. E o resto, como é que faz? O que o Hugo acha? A Tayane, o Yuri, a Gabriele, a Letícia? Ou vocês acham tudo isso uma besteira? Vamos lá, vocês têm que me dizer alguma coisa pra gente continuar. Que nem joguinho de videogame, sabe? Quando chega na parte lá que tu tem que lutar contra alguém, ou no Game of Legends tem que montar uma equipe e vencer o adversário? O que vocês acham? Vocês têm que achar alguma coisa. Ou fizeram a segunda técnica mais maravilhosa do mundo digital, que é abrir as comunicação, fechar o mudo, tirar o vídeo e estão jogando videogame ou dormindo já. Aí é uma opção é padrão que eu vejo muito fazer e eu faço também, então não se preocupem. Boa, Gabi. Eu faço muito isso também. Só para terem uma ideia aqui, vamos descontrair um pouco, enquanto vocês tentam achar se é ética ou moral. Eu tô com mais de 5 telas de computador aqui na minha frente, então imagina as coisas que eu posso estar fazendo. Tá, pena que esse aqui não tem, senão até mostrar para vocês o laboratório onde eu estou imerso aqui, que isso, uma parte dele eu posso mostrar para vocês. Mas e o resto, pessoal? Só a Gabi tá viva? Professor, eu acho que é ética, né? Mas como eu não acho mais nem moeda de 5 centavos, estou achando que é ética. Quer dizer que só os que falam naturalmente vocês vão deixar a professora sozinha. É isso? Vocês vão deixar a Gabi, eu e a professora sozinha. Eu quero saber o que vocês pensam. Porque pensem, Hugo, concordo com o relator. Muito bom, Hugo. Essa aí foi perfeita. Fantástico. Estou com a professora. Todo mundo, gostei. Tá todo mundo seguindo o relator, então. O lance aí como é que eu vou dizer? É conciso. Todo mundo está na mesma comissão. Vamos usar o princípio do legislativo lá. Nós estamos todo mundo na comissão de ética. O relator largou na frente dizendo que era e todo mundo concordou e vamos embora. Tá, então tá. E aí? Faltou o que a Tainá tá pensando. Tá? E a Ana. Tainá e Ana, o que vocês têm para dizer diferente dos outros? Vocês também concordam com o relator? Vocês se abstêm do voto? Tá. A Tainá diz que é ética. Beleza. E a Ana? Ana. Tô com a... Pô, legal, vocês estão de duplinha, hein? Vocês vão ser um perigo trabalhando com lei. Ainda bem que vocês não estão fazendo direito, né? Meu Deus, isso é bons advogados. Eu acho que eles fizeram um artigo junto também. Isso.
Não, é uma questão ética, sim, porque o que acontece? Moral, a gente não legisla mais. Confio muito na Tainá. Isso é bom, tem que ter pessoas que a gente confia, eu concordo. Eu concordo. E vou te dar um exemplo. Só aproveitando isso da confiança que foi trazido agora, tá? Nas áreas de vocês, tá? Eu vou pegar principalmente dessa matéria da professora. E na minha área mais profunda, que muitas vezes lida com informações privilegiadas, com algumas coisas, a gente precisa de confiança, pessoal. E confiança, voltamos ao desenvolvimento pessoal, e porque para mim integridade e excelência são tão importantes. Consequentemente, moral e ética, como a gente está falando. Porque é daí que vem a confiança. Provavelmente, se a Ana confia na Tainá, é porque a Ana percebe na Tainá moral e ética naquilo que ela tenta se comprometer. Tá? Então, vamos lá. Sim, é ética. Tá? Deixa eu ver aqui, eu tinha, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou abrir aqui, por isso eu deixei o compartilhamento da tela, tá? Deixa eu puxar para cá, porque abriu numa das minhas outras telas. Vocês devem estar vendo aí agora quanto tempo falta para entrar no ar a nossa LGPD, certo? Faltam 57 dias, 2 horas, 42 minutos e 46 segundos. Eu queria saber por que põe segundos, já que ninguém liga para segundos. Mas tudo bem. Então faltam 57 dias. Daqui a 57 dias essa lei vai entrar no ar. Tá? E que lei que vai entrar no ar, né? Isso que nós vamos ver agora. Esse aqui é um sitezinho bacana. Tá? Se vocês tiverem curiosidade e tal, entre um joguinho e outro, deem uma olhada. Porque isso vai afetar muito as nossas vidas, tá? Bom. Então, o que essa lei cria, então, o que ela afeta? Ela afeta o cidadão, o Estado e a sociedade. Tá? Por quê? Porque ela visa, então, fazer o quê? Botar aquele cadeadinho, vocês devem estar vendo no fundo, tem 3 pessoas e um cadeado. Tá? A ideia é criar aquele cadeado, mas não é um cadeado, assim, vamos dizer, ruim. Tá? É um cadeado que busca justamente criar aqueles 4 itens ali, tá? Tentando resumir ao máximo, tá, pessoal? É um arcabouço, vamos ter, técnico, ou se pode ser digital jurídico muito grande. E pelo jeito, como vocês gostam de ler e são pessoas inteligentes, vocês devem saber que isso aqui tem um trabalho gigantesco por trás, muitas leis. É uma tentativa de globalização de dados, de unificação de leis, tem a ver com comércio mundial. Mas simplificando, então ele visa o quê? A proteção à privacidade, transparência, padronização, transparência, peraí, de novo, né? Esse aqui eu estava fazendo uma prévia com meu filho, ele brincou comigo. Transparência do quê, pai? Todo mundo vai saber meus dados? Não. É transparência no uso de dados, tá? É só para me corrigir, eu sei que vocês mais ou menos devem saber isso também. Padronização de normas no uso desses dados e a segurança jurídica, tá? Então, para isso ser viável, tá? Então, houve um acréscimo. Então, a lei número 13.709, de 2018, que tem de propor essas 4 coisas para toda a internet e para tudo aquilo que envolver dados, acabou criando algumas entes, tá? Um ente chamado controlador, um ente chamado operador, e um ente chamado encarregado, o DPO, que é o cara responsável pela guarda dessas informações, Data Protection Officer, tá? E o mais importante, tá? Ela não é só cidadão, porque vocês devem saber que cidadão é uma limitação de pessoas, é um grupo limitado de pessoas que estão dentro do território nacional. Essa lei visa a pessoa, toda pessoa em território nacional. Seus dados pessoais tenham proteção à privacidade, transparência no uso dos dados, padronização de normas e segurança jurídica. Quando eu coloco segurança jurídica, eu vou brincar um pouquinho com vocês, eu coloco perícia. Tudo isso tem que ser periciável. Como? A gente vai ver um pouquinho aqui, quando ela coloca esse item na lei. Controlador e operador são agentes de tratamento de dados pessoais, devendo manter o registro das operações de tratamento em que realizam, especialmente quando baseado em legítimo interesse.
Tá? Ou seja, o que significa, o que eu estou dizendo aí? Eu tenho que periciar, eu tenho que ter um acesso, eu tenho como ver a integridade, começo, meio e fim, tá? desses dados. Aí, então, o que acontece nesse sentido? Eu vou dar um exemplo aqui, ele fala legítimo interesse, tá? Pensei que tinha gengibre, água com gengibre, mas não tem. Eu termino minha aguinha com gengibre, enquanto isso eu vou botar um pouquinho aqui. O que seria, então, esse legítimo interesse, tá? Por exemplo, eu sou uma empresa de um agente, na verdade, eu adoro esse exemplo, um agente financeiro. Eu pergunto assim para vocês, quem de vocês consegue usar um agente financeiro se vocês não conseguirem dar os dados para eles? Tá, dessa vez não vou incomodar vocês, porque é uma pergunta meio retórica, aquela que o professor faz, e tenta criar uma situação assim, mas não. Porque, na verdade, não é impossível, né? Se tu vai no agente financeiro, é porque tá endividado, porque é dinheiro. Certo? Então, nesse sentido, tá? O que acontece? Você vai passar tudo. Se você puder dizer o nome do cachorrinho, você vai dizer. Então, ele tem um legítimo interesse nesses dados. E ele vai usar o que existir de mais moderno. Se ele puder criar uma inteligência artificial que seja capaz de replicar a tua mente para saber quais os teus gastos nos próximos 20 meses, para saber se não vai se fazer falcatrua com ele, ou seja, não vai faltar com a moral ou com ética, e querer ludibriar até legalmente ele para não pagar, ele vai usar. Então, ele pode usar. É um direito dele, é de legítimo interesse. Vasculhar a tua vida. Só que aqui está dizendo uma coisa bem clara. Devendo manter registros das operações e de tratamento que realizam. O que acontece isso? Tá? Isso tem que ser periciável. Eu preciso, quando aquela pessoa ali reclamar de alguma coisa, eu preciso conferir esses dados. Por quê? Vamos dar um exemplo. Então tá, eu estou lá no meu agente financeiro. E eu estou faxinando ele. Eu sou um faxineiro. E aí, vai daqui, vai dali, eu tenho acesso a algumas informações, consigo descobrir algumas pessoas que têm dívidas, isso e aquilo, e alguém me paga. Que eu não tenho uma moral e uma ética voltada à parte financeira e desprezo o sistema social, os valores das pessoas. Então, no caso dessa minha ética, eu aceito. Tá, o cara me paga lá um dinheiro e eu consigo para essa pessoa uns dados lá, são dados, não é só se a pessoa deve ou não. O que pode acontecer com esses dados? Ok. E aí, o que acontece? Essa pessoa olha esses dados, vê umas pessoas que devem tal, e chega para uma pessoa lá e oferece para ela 2 milhões de reais. Chega para ela, oferece 2 milhões de reais, e tá, beleza, faz uma transação de 2 milhões de reais e compra o que ela quer. Tá? Transação normal, isso, aquilo, outro. Só que tem um porém. Quando ela ofereceu 2 milhões, essa pessoa que recebeu, por causa de informações que ela não deveria ter, o propositante não deveria ter, ele sabe que essa pessoa está endividada em 1,5 milhão. E ela acabou de comprar um empreendimento, um conjunto de coisas que valeriam 4 milhões, 5 milhões. Vamos botar 3 milhões de reais. Por 2 milhões. Ela acabou de ter um lucro absurdo por informação privilegiada que ela não deveria ter. Aí, beleza, passa algum tempo, a pessoa descobre que ela teve essa informação privilegiada e monta uma ação contra ela. Essa ação pode levar ao anulamento da compra, o que causaria um caos, e numa negociação desse tipo, talvez não seja. Mas isso não vai ser o menor problema. Por quê? Porque assim que ele descobrir isso, quem comprou isso, a pessoa vendeu e se desapegou, ela nem quer mais o negócio em si. O que ela quer mesmo agora, e aí ela tem a ética correta para tentar corrigir, é ficar muito feliz ganhando o resto do dinheiro. De quem? Do agente financeiro. Ela vai entrar com uma ação, como é que esses dados foram parar na mão deles. E essa ação punitiva pode fazer o agente financeiro não só pagar a diferença de 1 milhão, como pagar o que a pessoa pedir por danos morais, por não estar dentro da LGPD, e inclusive levar a fechamento do estabelecimento, ou com uma multa já muito absurda.
O Google já pagou, por causa da LGPD, alguns milhões. Se eu não me lembro, foi até bilhões, tá, de multa, que ainda não foi falado. Então, a perícia, a questão legal, ela é muito importante. Ela é muito importante. Ela não é nenhuma questão ética, nem uma questão moral. Ela já está acima. Ela nasceu como uma moral, foi contemplada numa análise ética, subiu de grau para o nível ético e a partir daí, que nem aqui, era uma regra ética que resolvemos transformar em lei. Então, agora não é mais opcional. Então, aí o que acontece? Aí vamos lá, processo a pessoa. Beleza. Então, o que esse agente vai ter que fazer? Ele vai ter que mostrar transparência, então ele vai ter que ir atrás desses dados. Quando ele for atrás desses dados, ele vai descobrir o faxineiro. E esse faxineiro vai ter que se explicar. E ele vai ter que se explicar. Então, aí é o quê? É uma guarda compartilhada. É o controlador e o operador. São agentes de tratamento de dados pessoais e devem manter o registro das operações e o controle sobre ela. Tá? Por que isso? Tá, vamos indo um pouquinho mais à frente. Feito isso, então como é que se pensou em controlar isso? Tá? O operador deve realizar o tratamento de dados de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador. O que é o controlador? O controlador, por exemplo, é a agência, vamos dar no exemplo anterior, é a agência financeira, que ganhou o direito da pessoa em trabalhar com aqueles dados. Mas vamos dizer que o agente financeiro não é uma empresa de tecnologia. Não tem uma estrutura contábil. Claro que tem, porque para ele vale a pena, mas vamos dizer que ele só seja, que nem na internet, uma casca de tecnologia, uma fintech. E ela precisa, então, contratar subestruturas para fazer isso, empresas completas. Uma empresa que vai manipular esses dados, então, todos, é o operador, é esse cara que vai operar. Ele, neste momento, e o controlador são uma pessoa só. E essas pessoas que vão operar esses dados, tá, como diz aqui, tá, fornecidas pelo controlador. Eles só podem fazer o controlador disser, ó, eu tenho aqui os dados da Letícia, por exemplo, eu tenho todos os dados da Letícia. Tu só quero que tu use inteligência artificial para saber se a Letícia é uma boa pagadora ou não. Não é para te ficar fazendo meio marketing, não é para te rastrear a vida dela e descobrir quantas pessoas ela conhece, quem foi os últimos amigos que ela conversou nas últimas 24 horas, por onde ela anda, por esse tipo de coisa assim. Quais são os relacionamentos dela. Então ele está restrito ali dentro. Se ele fizer qualquer coisa fora disso, ele vai ter problemas. É aquilo ali. Tá? Então, o controller, para fazer isso, tá, ele acaba, então, indicando o encarregado, como está ali, ó, ele indica o encarregado, pelo tratamento de dados pessoais. Tá? O que acontece? Isso é o DPO. É uma pessoa que faz a ligação. Esse cara, hoje, isso foi uma coisa que se debateu muito no Brasil. O que esse cara vai ter? Ele é um agente fiscalizador, ele é um perito em tecnologia, em direito, tá? E o que acontece? Isso foi uma coisa debatida porque esse cara ganhou um status meio complicado, que ainda vamos ver como é que vai funcionar. Porque, em teoria, ele ganha quase, ele mesmo entrando em qualquer tipo de empresa, privada, tudo, ele ganha um status quase de funcionário público de forma geral. Só para dar um conceito que vocês entendam de forma mais fácil. Ele é quase indemissível. Mesmo que ele vá contra toda a empresa, o dono da empresa, depois de escolhido ele, não tem grande facilidade de demiti-lo, tá? Porque ele é enviado para um órgão nacional, que é o ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Esse nome, ele é registrado, e não é todo mundo que pode ser DPO, porque esse cara, então, é o que vai garantir a integridade, muitas vezes tendo que lutar contra a própria empresa. Como nós vamos fazer isso é uma questão moral e ética da cultura brasileira. Tá? Para vocês verem como tudo isso é muito complicado, numa coisa simples dessa, que envolve muito moral, ética e capacitação, como eu falei. Então acontece assim, e teve um problema, isso seria um gargalo. O DPO seria um gargalo, porque originalmente o DPO só podia ser pessoas de CPF. A partir da medida provisória 869 de 2018, o DPGO passou a ser também pessoa jurídica, nacional ou internacional. Por quê? Principalmente interessava muito as multinacionais. Por quê? Porque para mim, muitas vezes que não tem o meu cérebro no Brasil, imagina ter que contratar um brasileiro que é mais poderoso que a minha empresa multinacional e que manda em mim no país, sendo que o meu cérebro está na Inglaterra, na Europa, está na Inglaterra, na Tailândia, na China. Então, por isso, eles queriam um DPO internacional. E as grandes nacionais, como aqui no Rio Grande do Sul, tem a Gerdau,
Tem outras também queriam DPOs mais que pudessem contratar empresas, porque é muito mais fácil ter uma empresa externa auditando, tá? Uma empresa externa auditando, do que tu ficar preso em uma só pessoa que não teriam essa capilaridade toda, tá? Então, de forma geral, isso é a visão geral, tá, da LGPD. E vocês podem ver, então, como as coisas... Deixa eu trocar isso aqui de tela, porque como vocês estão aqui, eu prefiro olhar para cá. E estando olhando para lá, na outra tela, tá me confundindo. Então, o que acontece? Isto é a visão geral da Lei Geral de Proteção de Dados. Tainá, participando. O que acontece nesse sentido? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, com isso nós podemos ver, então, como a capacitação é importante, ética e moral. Juntando essas duas coisas é que eu falo que eu acredito que é possível ser ético e fazer a diferença, como a gente viu. Tá? O que nós temos, então, para falar mais disso? Por quê? Tá? Isso foi uma coisa que eu fiz pensando justamente no que a gente ia falar. Né? Por quê? Acredito que é possível ser ético e fazer a diferença. Gosto muito dessa frase de Lavoisier. Eu acho isso muito importante. Tá? Ela é uma das leis, a gente chama de lei porque a gente não conseguiu quebrar. Já pensou? Talvez algum de vocês que gostem, mesmo, a gente podia tentar quebrar essa lei e fazer com que ela virasse uma teoria, criando uma lei melhor. Mas, por enquanto, já vai fazer mais de quase 300 anos e não conseguimos quebrar essa teoria, por isso a gente chama de lei. Então, Antônio Lavoisier, nascido em 1743, em Paris, químico, então deduziu muitas coisas na química, foi um grande químico, tá? Ele também deduziu essa célebre lei. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é importante. E se vocês notarem, olha só, a gente está falando de moral, de ética, a gente veio lá e pensem que moral, por exemplo, a gente vem das comunidades primitivas. Conceituando dentro do processo evolucionista da humanidade, os humanos criou as primeiras tribos alguns milhões de anos atrás. Então a gente vem evoluindo milhões de anos atrás, passamos a 3, 4, 5 mil anos com o nascimento da ética. Então, ou seja, levamos alguns milhões de anos para chegar à ética, e agora estamos falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e essas coisas, tudo que precisam dessas coisas tão antigas, tá? Dentro dessa sequência, então, vamos aqui a uma introduçãozinha de para mim, uma grande conceito que tem a ver com o que vocês estão estudando e com o momento atual, que é o desenvolvimento tecnológico. E o que é o desenvolvimento tecnológico dentro dos conceitos atuais? É o desenvolvimento socioempresarial mais o desenvolvimento cultural. Então, vocês veem como as duas coisas, como essas coisas todas estão interligadas, e estão interligadas naquilo que eu coloquei lá no triângulo do desenvolvimento humano. Então, tecnologia é a soma do desenvolvimento científico de uma sociedade. Vocês compreendem a grandiosidade disso? Quanto mais nós formos desenvolvidos, significa, então, que nós temos uma soma, tá, de desenvolvimento científico, uma soma de conhecimento científico. O Brasil, depois de 500 anos, 519 anos, para ser mais exato, e agora 520 anos, tentou e está tentando se religar à ciência. Tanto que eu e a professora fazemos parte de um grupo, que espalhado entre N grupos também, eu sou criador de um outro grupo, chamado Coletivo Ar Brasil, que nasceu no meio da pandemia, porque todo mundo queria ser cientista. Não durou muito, mas é legal porque todo mundo se religou com a ciência, começou a entender e acreditar mais na ciência. Então ela é a composição desse conhecimento. Composição do quê? Composição das percepções, dessas duas percepções. Percepção do desenvolvimento social e empresarial e desenvolvimento cultural. Isso a gente tem que ter. Não temos tecnologia se não tivermos desenvolvimento social e empresarial e não tivermos desenvolvimento cultural. Basta vocês olharem a história do Brasil, o histórico, vocês olharão. Virão. Claro que isso aqui eu tenho um trabalho muito mais, tá, pessoal? É só para dizer assim, isso aqui não veio do nada. Eu tenho todo um trabalho acadêmico bem mais aprofundado, eu conto os 519 anos de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento da pesquisa científica, de por que isto é um fato, tá? Que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Para não ficar. Então,
esta é a visão dessa introdução. Então, nós vamos ver o porquê dessa coisa. Uma teoria, tá? Que eu gosto muito. Então, esse é o respaldo teórico, tá? Do desenvolvimento, então, desenvolvimento social, sociedade digital. Que é o que a gente está fazendo, uma sociedade digital. Essa simbiose que a gente acabou de falar, então, tem sido tão estreita que a melhor e mais recente definição de desenvolvimento foi dada pelo professor Abdus Salam, Prêmio Nobel de Física. Tá, tudo bem que eu puxei assado para mim, tá? Como físico, já peguei uma definição de um Prêmio Nobel em Física, mas ela é muito importante. O desenvolvimento se define quase exclusivamente em termos de capacidade de geração autônoma de conhecimento. Vou fazer uma brincadeira, eu não estava preparado, mas eu achei interessante, já que vocês estão tudo bem quietinho, mas quando participam e têm uma visão. O que vocês entendem por geração autônoma de conhecimento? Alguém teria uma ideia? O que é geração autônoma de conhecimento? Enquanto isso, eu tento tomar água, né? Porque eu já falei demais. Pensa, nós somos uma comunidade científica. Se vocês não tiverem capacidade de geração autônoma de conhecimento, nós estamos com um problema, porque vocês representam... Vamos lá. Creio... Ó, começamos bem. O que a gente crê? Muito bom. Concordo, Gabi. O que mais? Quem mais tem uma outra ideia? A Gabi colocou bem. Espero que todo mundo esteja acompanhando o chat, porque eu não vou ler o chat. Né? Então... eu sou da tecnologia, não preciso. Já estou acostumado com isso, né? Mas eu concordo com a Gabi. Tem mais aí que tá. É só isso? Alguém tem mais alguma ideia? Todo mundo pode dizer, eu concordo com a Gabi, eu concordo com a Gabi. Ou dizer uma outra opinião. Vamos lá. Quem mais? Não seria o autoconhecimento, o momento que essa geração autônoma do conhecimento, esse momento que a gente está vivendo, né, que eu estava falando antes, desse conhecimento híbrido? Vamos ver mais para frente. Não vou dizer nem que sim, nem que não. Por enquanto, eu só quero saber as ideias. Depois a gente vai falar junto. Vamos lá. E aí? Pensem, nós somos o quê? Desenvolvimento de uma sociedade digital. Eu vou brincar com vocês e no final, se vocês, como todo mundo curioso, olhando para a tela aqui, a gente vai comentar cada coisa, quem já passou os olhos em tudo, então, por exemplo, pensem, isso é que torna as sociedades diferentes. E aí? Nós não vamos conseguir explicar o que é um desenvolvimento, ter capacidade de geração autônoma de conhecimento? Quero um pontinho. Perfeito, Gabi, perfeito. Sabe que eu, durante muito tempo, e sendo fanático por estudar, eu posso dizer assim, ó, eu não vou dizer minha idade, mas quando eu cheguei, vamos lá, a professora falou que a média de idade de vocês é 25 anos. Eu vou considerar assim, tá? Entre 20 e 25 anos. Quando eu cheguei lá pelos meus 25 anos, eu já tinha mais de 30, estava beirando, acho que os 30 e poucos anos de estudo. E na época eu brincava, né, que eu já tinha mais tempo de estudo do que qualquer coisa. Porque durante o meu ensino médio eu estudava de manhã, eu estudava numa escola de preparação de tecnologia, que eu estudava 8 horas por dia, mais 4 horas à noite. Então eu brincava que eu fazia 3 ensino médio ao mesmo tempo na época. Era a minha paixão. E depois que eu fiz estudos, então ganhar pontinho era comigo mesmo, eu fazia de tudo. Aí eu fiz uma competição para ganhar pontinho também. Mas vamos lá, pessoal, e o resto? O resto não é capaz de criar conhecimento? Acho que estou no videogame. Lembra do tempo do videogame? Videogame. Lembro, videogame. Não, mas aqui é barbada. Meu tempo. Um pontinho a mais é vida, né? Sim, concordo, Gabi, concordo. E o mais importante, na verdade... Boa, Gabi, vamos pegar isso aí. Enquanto os outros ficam pensando, eu vou pegar um pouquinho
dessa informação que eu concordo. E principalmente por ser de conhecimento, e nós estamos no momento falando sobre conhecimento. Um pontinho é tanta vida, tá? É tão importante na vida, que muitas vezes, depois, quando a gente começa a trabalhar e começa a fazer outras coisas, a gente passa a vida toda ganhando pontinhos. E é isso que nos permite, na verdade, conseguir desenvolver o mundo. É de pontinho em pontinho. E é bem, hoje é ponto por nota, amanhã é um ponto para uma melhor equipe, amanhã é um ponto para um melhor salário, que todo mundo quer, amanhã é um ponto para o desenvolvimento, ou mesmo que não seja um salário, é ajudar, por exemplo, fazer uma prótese, né, para alguém que precisa, ou ajudar com a tecnologia a fazer alguma coisa melhor. Salva a gente muitas vezes, não que eu precise. Ai, ai. Quer dizer que só a Gabi, então, se soltou. O resto do pessoal ainda está na dúvida do que falar, está com medo do que falar. Bom, pessoal, então nós vamos continuar e vocês vão ver que, estatisticamente, vocês estão certos. Tá? Vocês estão certos. Então, o que seria o termo de capacidade de geração? É assim, é a capacidade de, com todos os recursos à nossa volta, se está disposto, se predispor a abrir esse conhecimento, saber, como a Gabi falou, a capacidade de engendrar novas soluções para o mesmo problema. Eu trabalho com, muitas vezes, sou contratado e gosto muito de resolver problemas complexos, tá? Desde muito cedo. Então, muitas vezes o pessoal me chama para problemas que ninguém mais consegue resolver, em hipótese alguma. Problemas absurdos. E isto é o que a gente chama de geração autônoma de conhecimento. Tu vai ser obrigado a gerar aquele conhecimento sozinho. É gerar conhecimento mesmo, professor. É mais do que o autoconhecimento. Tá? Por quê? Porque eu vou brincar. Por que eu não quis falar? Porque nesse ponto, quando tu chega nesse ponto, tu é um humano, como eu falei melhor. Tu tem sabedoria. Então, se tu tem sabedoria, para te conseguir desenvolver esse conhecimento, tu realmente tem que ter um autoconhecimento para conseguir evitar as armadilhas da tua própria ignorância. Porque a gente sempre tem. E ela sempre nos arrasta para muitas vezes impedir que tu chegue numa solução. Então, agora que a gente sabe gerar autoconhecimento, e isso não é comum, pessoal. Não é comum. A média é 1 para 1 milhão de pessoas desse tipo. Então, não é comum as pessoas ficarem quietas. E parabéns, Gabi. Vejo que tu é muito ligada nessas coisas. E realmente, do jeito, então, tu não deve precisar de nota. Tá? Isso deve ser uma coisa natural para te desenvolver novos conhecimentos. Com isso, olha só que aí nós vamos para o segundo passo. E eu vou brincar com vocês. E Gabi, agora tu vai se tornar íntima minha. E o que acontece? Não basta eu ter só uma Gabi. Não basta eu ter só uma Gabi. Eu preciso de milhares de Gabi, porque agora vem o próximo desafio, que é da capacidade de disseminá-lo e da capacidade de utilizá-lo. Ó, porque pensem, aquilo ali é um pedaço da definição. Agora nós estamos vendo outro pedaço, tá? Que da capacidade de disseminá-la e da capacidade de utilizá-la. Então eu preciso saber me comunicar com as outras pessoas. Eu preciso saber disseminar. E aí, professora, pode me chegar e botar bip aí se quiser, qualquer coisa. O que acontece assim, nós estamos num país extremamente atrasado culturalmente. Imagina a seguinte situação, estamos eu e a Gabi. Imagina aqui, nós estamos entre 4 pessoas agora, não sei se são 4, porque o que eu estou vendo são as 4 meninas. O que acontece? Olha só, eu e a Gabi não temos com quem conversar, isso é triste. Pensa que nós estamos apavorados porque não podemos nos tocar na América Latina, a gente gosta de se agarrar, a gente adora se beijar. Então, por exemplo, mesmo que eu e a Gabi possamos fazer a empresa de tecnologia mais avançada do mundo, a gente vai preferir ser burro. A gente vai preferir ser ignorante. Porque a gente quer que as outras 3 pessoas, a gente quer brincar com as outras 3 pessoas, a gente quer conviver com as outras 3 pessoas. Esse é o problema do desenvolvimento. A gente não consegue disseminar porque o resto não acompanha. E muitas vezes a gente acaba não tendo apoio. E isso é um problema para disseminar. E a gente muitas vezes não desenvolve nem a linguagem para disseminar. E o mais importante, entendam, isso vai do 100% analfabeto com 1% de neurônio, sendo bem preconceituoso, ao cara com 200% de neurônio, com pós, qualquer coisa que a gente ache. Se tu não tiver a capacidade de disseminá-lo, não serve para nada.
é muito bom resolver o problema para ti, mas morreu ali. O que nos adiantou Tesla ter criado toda a maravilha de que a gente usa essa lâmpada que eu estou usando, a lâmpada que vocês usam hoje, se Thomas Edison e as indústrias Edison, a GE, conseguiu manter isso escondido por mais de 100 anos. Quantos dinheiro eles ganharam a nossa custa? E nós tendo lâmpadas que não queimam, aquela porcaria de lâmpada incandescente que a maioria de vocês não conhece, graças a Deus, que tu enroscava e daqui a pouco ela queimava porque perdia. E isso aqui tem um reator dentro que mantém equalizado, que não queima quando tu liga o botão, quando varia de 100 a 250 volts. Então, precisa disseminá-lo. Mas não só disseminá-lo, se vocês lerem a continuação, capacidade de utilizá-lo. Mesmo que eu e a Gabi, então, agora se tornamos íntimos, montamos uma super equipe, o problema é, nós vamos conseguir fazer a Gabi, a Lê e a Ana usarem isso? É utilizável para elas? Elas conseguem ter essa compreensão? Porque se elas não tiverem essa compreensão também, morreu. Então, esta visão integradora, porque isso faz com que isso, nesse ponto, então, de disseminá-lo e utilizá-lo, entra a parte cultural. Fortemente. Ela precisa também estar evoluída. E aí, juntando esse conceito, que depois eu vou ler todo em uma só, tá? A gente tem o que está no centro disso tudo aí na tela de vocês. Esta é a verdadeira diferença entre os países cujos cidadãos são capazes de realizar plenamente o seu potencial como seres humanos e aqueles que não têm essa capacidade. Então, aqueles países que conseguiram fazer isso são os que a gente considera desenvolvido tecnologicamente. Eles deram a oportunidade das pessoas conseguir ser gerador autônomo, ou seja, eu tenho muitas GAB, eu tenho muitas e muitas GAB, e o mais importante, essas pessoas não são rechaçadas, elas são interligadas para que possam desenvolver maneira de disseminar esse conhecimento, trocando ideia entre si, conversando entre iguais. E não visto no Brasil como um bando de louco, um bando de pessoas que têm que ser botadas à parte, e que a gente não tenha que favorecer as pessoas que não têm conhecimento. Mas assim como a gente trabalha fortemente, eu vou exagerar para vocês entenderem um conceito. O Brasil tem um país com 250 milhões de habitantes. Nós temos no Brasil milhões de escolas e milhões de universidades. E aí eu vou fazer uma pergunta. Eu não ia fazer, mas ela é interessante para vocês que são jovens, tá? Quantas escolas para superdotados vocês conhecem no país? Se existe. Acho que nem existe. Não sei, eu não tenho conhecimento, mas acho que não existe. Olha a minha cara de apavorado, olhando para vocês, que nem vocês para mim, bem quietinho aí do outro lado. E aí, quantas escolas de superdotados vocês acham que tem? Chutem, zero. É só escreverem, zero. Eu acho que não existe, porque eles criam as leis, né, que eles têm que ser aceitos nas escolas, mas não preparam os professores, não tem nada preparado para eles, e aí aquilo lá vai ser uma porcaria para eles. Né? Isso, a pergunta é assim, tá? E eu vou ter aí, boa, Gabi, eu vou melhorar a pergunta então. Quando eu falo superdotados, são super gênios, tá? Pessoas além da compreensão normal, tá? Coisas que vocês veem em filme, porque isso não é muito disseminado no Brasil. Então, são gênios, eles conseguem aprender rapidamente qualquer coisa, eles são muito próximos dos autistas, para muito além deles, tá? Então, pergunta, quantas escolas vocês têm agrupado super gênios, vamos colocar assim, no Brasil? Quantas escolas vocês acham? Aqui no Brasil. Eu acho, Gabi, eu acho que tem sim, mas creio que não aqui no Brasil. Ok, tá, tu tá dizendo que no Brasil não tem, né, Gabi? Tu acha que no mundo tem? Sim, no mundo tem, muitas. Tá, e aí? Tainá? Tayane. Tayane, por que eu quero chamar de Tainá? É brincadeira. E aí, Tayane? O que tu acha? Ana? O que vocês duas acham? Tem ou não no Brasil? Escola para... Eu acho umas 3 no Brasil. Pô, tá otimista aí. Gostei de ti, tá aí. Gostei.
Quer dizer, eu acho que não tem, foi a Tayane que disse, e a Gabi disse que tem 3, tá? Chuta umas 3. Tá, então falta a Ana. E tu, Ana? O que tu acha? 0, 1? Já vou comentar sobre isso, Gabi. Zero, Ana. Tá, então assim, aproveitando que todos responderam, tá? No Brasil, o único lugar que tem e que usa isso, e eu vou mostrar o porquê que isso é importante, tá? É que tem uma estrutura toda bem escondidinha, mas bem feita. É o único estado que conseguiu ter um crescimento e uma organização diferenciada do resto do país. E você brincando com, né? E não é gaúcho, porque gaúcho acha bom, eu sou do Rio Grande do Sul, eu tô aqui, não falei, eu tô em Porto Alegre, que a gaúcho se acha bom, isso e aquilo, São Paulo se acha, não sei, é gigante porque tem economia, foi o Paraná. Em Curitiba, tá? E por isso Curitiba começou a se desenvolver ao longo do tempo. Eles construíram uma estrutura bem guardada, 7 chaves, para superdotados, e esses superdotados eles foram se desenvolvendo e sendo inseridos nas estruturas de Estado. E ao longo dos tempos nas cadeias produtivas do Estado, com um grande processo de investimento. E por isso eles conseguiram ter ideias novas. Mas o que acontece, tá? Por que eu quis falar disso? Porque, na verdade, esse é um problema. Os superdotados são pessoas que a gente deveria trabalhar muito forte, que é para justamente ter essa capacidade. Mas isso não quer dizer que a gente não deva incluir todos nós. Porque, no fundo, eu vou brincar só agora ampliando um pouco, todos nós, de uma forma ou outra, somos superdotados, somos capazes de fazer algo novo. Tá? E isso tem graus. Só que se a gente só investir por questões cultural, só investir em tirar, e desculpa que eu vou precisar usar alguns preconceitos, tá? Não é que eu pense, mas é o único jeito de comunicar isso. Se a gente só pensar em tirar o menino, tá, da favela, que é 100% analfabeto, e preparar ele para ser um empregado, atendente de supermercado, macro soluções eu não vou ter. Eu preciso investir em toda a cadeia, em toda a estrutura. É um pensamento ético, e se a gente tivesse mais tempo para falar, eu falaria que ele é um pensamento até moral. Por quê? Porque eu vou te dar um exemplo. Enquanto que eu vou pegar uma pessoa para ser empacotador, eu posso pegar uma pessoa que tem capacidade de criar 20 supermercados, que vão me dar muito mais recursos para vários empacotadores. Então, o que acontece? Eu preciso disso num pensamento maior, eu preciso de uma organização social maior. Mas isso implica na nossa cultura brasileira, que é justamente isso, tá? Esta é a diferença entre os países que os cidadãos são capazes de realizar plenamente o seu potencial como os seres humanos, e aqueles que não têm essa capacidade. Então, bem rapidamente, então, qual é o referencial teórico? O desenvolvimento se define quase exclusivamente em termos de capacidade de geração autônoma do conhecimento, da capacidade de disseminá-lo e da capacidade de utilizá-lo. Essa é a base do desenvolvimento de uma sociedade digital. Bom, acelerando um pouco. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver uma coisa. Tá. Deixa eu voltar para cá. Então, esse é o embasamento teórico. Então, qual é a abordagem disso agora que a gente viu? A gente tem um problema, a gente tem um embasamento teórico, a abordagem seria essa. 2 setinhas conflitantes. Tá? Qual é a abordagem? A abordagem de melhoria viável, com base nesses argumentos. Qual seria, então, nosso problema? É possível sugerir, por exemplo, que o fraco impacto da informação científica e tecnológica no processo de inovação tecnológica seja, junto com outros fatores sociais, econômicos, culturais, um resultado da falta de serviços integrados, especializados e eficientes de informações que contem com especialistas para aprimorar e facilitar o fluxo deste conhecimento entre universidade, institutos de pesquisa e o setor produtivo. Isso é um grave problema e ele está respaldado no nosso referencial teórico anterior. E como a gente poderia, usando tudo que a gente falou, tentar dar uma mudança nisso, então, tá? Como? Como entendido por Esgland, 1990, esta tão proclamada, olha só, ele está falando em 1990, pessoal.
Isso é importante a gente ver. Esta tão proclamada sociedade da informação está às voltas com a pobreza de conhecimento. E se a gente voltar, daqui a pouco a gente vai ver ali, se a gente voltar lá atrás no triângulo onde está conhecimento, a gente vai ver que conhecimento ele é formado por capacitação e por moral. Se eu tenho baixo conhecimento, ou seja, se eu tenho pobreza de conhecimento, eu posso ter também, referente a isso, pobreza moral como pobreza de capacitação. E vamos ver o que ele está falando aqui. As pequenas indústrias sofrem tanto de falta de informação, quanto com seu excesso. Ele acredita que um caminho para driblar esta indesejada situação seria a organização de serviços e de transferência de informação com uma capacidade interna própria para o desenvolvimento de competências junto com os próprios usuários. Tá, o que ele quer dizer nesse sentido, assim? Ele está dizendo, tá, que a questão dos usuários, nós teríamos que capacitar as pessoas para usar e para que essas pessoas mesmo também conseguissem propor soluções. Por isso, a minha conversa anti-debate sobre os tipos de escolas que a gente tem e as limitações nessa formação que a gente está. Então, essa é a proposta. Por que, então, o que é essa proposta, então? O que essa abordagem nos promove em termos de transformação? Um novo iluminismo no mundo, onde a sabedoria humana, tá, se torna extremamente importante. Se você ver a sabedoria no triângulo, ela está no topo de todas as outras coisas. Ela precisa do investimento em todas as outras coisas. Então, assim, como comecei e digo, acredito que é possível ser ético e fazer a diferença. Quando oportunizarmos o desenvolvimento do conhecimento para as pessoas, isso se torna a base para implementar a luz da sabedoria no triângulo do conhecimento e o desenvolvimento humano e social, mostrado na figura do desenvolvimento pessoal versus social. Se notarmos isso, vocês veem que chegamos ao fim, aonde começamos. Que é importante, então, o desenvolvimento pessoal com essa linha de ética, virtude, capacitação, conhecimento e moral, para que a gente tenha uma casa soberana, ou seja, para que a gente tenha humanos melhores, com um caráter melhor. Então, o começo passa pela sociedade, então da sociedade a gente traz o desenvolvimento pessoal e é um ciclo infinito. Seria isto que eu tinha para falar. E tomei todo o tempo, achei que eu não ia tomar, professora, achei que era só 50 minutos. Cheguei no último segundo, terminei 3 minutos antes de ativar o sistema. 3 minutos antes. Isso ficou a Gabi também. A Gabi, vou dar um prêmio para ela. Tem que dar um ponto para a Gabi, tá? Isso. Tem que dar um ponto. Marco, parabéns, mereço mesmo. Tá só a Gabi aí. Te adorei, Gabi. Olha isso, Marco Gabi. Garcês. Tá, fala, prof. Parabéns. Aí tu deixou teu e-mail ali, né? Se a Gabi que está aí quiser anotar, né? Para fazer um contato, alguma coisa. Foi muito importante essa comunicação, essa forma, essa fala que você trouxe aí para eles, com certeza vai ser bastante interessante e acredito que os que ficaram aproveitaram muito. Tá? Então, eu te agradeço de coração mesmo, muito, e estou às ordens se eu puder colaborar alguma coisa para o grupo ao qual a gente faz parte, um grupo de pesquisa, né, um grupo de trabalho. Leia aí o que a Gabi escreveu. Não, a Gabi falou, muito top, direto ao ponto e sem enrolação. E também trouxe um assunto diferente apenas da contabilidade, mas que incrementa para a área. Sim, Gabi, eu adorei você. Gabi, sinta-se à vontade, pode mandar um e-mail, tá? Esse é o e-mail da companhia, se tu quiser, tu pode entrar ali também. Vou ficar muito feliz e adoraria, se possível, tá? E eu faço isso para todos os jovens, que eu consigo ver que tem alguma coisa, que você entrasse em contato comigo, tá? Eu tenho grupos de pesquisa e grupos de desenvolvimento, tanto pessoal quanto de altas tecnologias, que precisam de novos humanos, ou seja, de pessoas extremamente com uma outra visão. E isso passa por um desafio de conseguir perceber coisas diferentes. Então, se entrar em contato conosco aí, pode ser que surjam coisas novas. Tá, obrigado. Professora, se precisar de mim também, ou de qualquer coisa que a gente possa fazer, sinta-se à vontade.
tá? Ou se quiser algum outro tipo de informação, alguma coisa que tenha ficado em dúvida. E se me conseguir a gravação, eu vou adorar. Sim, eu estou gravando, porque nós precisamos Uhum. gravar todas as nossas aulas, né? Então eu vou, assim que eu subo o link aí, eu te passo, né? Te passo a gravação para ti também. E te agradeço imensamente. E eu esqueci de comentar antes, essa faculdade fica em Santa Catarina, em Lages, Santa Catarina, né? Qual o nome, professora? A senhora não me disse. O nome, a senhora Ah, fez o maior é, segredo. De repente eu estou falando para a única faculdade de super gênios, né? E não sei. não, é Unifacvest. É uma das Ah, maiores de ali da região uhum. mesmo. Ela abrange, acho que mais de 50 municípios, né? Ela é Que um polo legal. regional. É um polo regional, tem bastante alunos. Então, eu fico muito agradecida em nome dos alunos, em nome da Gabriele, que está aí também, né? Que é a minha aluna, e que é o que nos prestigiou até o final. Então, merece um ponto mesmo, né? Então, muito obrigada, professor, e também Deixa eu estou à parar sua aqui. disposição. Eu não tinha visto que eu não tinha parado de compartilhar. Agora nós estamos se vendo. É, então, também estou à disposição. E, como eu te falei, o meu próximo desafio é. Como é que eu te falei antes? Você falou, Ensino ensino digital. digital. Ensino digital. É um Se desafio que eu quiser, tenho pela estou à frente. disposição. Se Ah, quiser aí algum material, se quiser alguma troca de ideia, se quiser conversar, eu sim, estou à com disposição certeza. para ajudá-la, sem problema Tá. nenhum. Se precisar de alguma coisa, é só falar conosco. Tá, então eu vou transmitir em nome de Santa Catarina um super abraço para você, né? Porque gaúcho fala com a mão, italiano com a mão e gesticula, né? Eu sempre digo para meus alunos, né? Mas então um abraço de Santa Catarina para você aí também. Eu estou no Rio Grande do Sul, Vacaria, mas um Uhum. abraço de Santa Catarina para ti. E muito obrigado, Gabi, por estar ali até agora, tá? Obrigada mesmo. Com certeza vai fazer toda a diferença. Obrigada, professor. Até Boa mais. noite. Tchau. Vou desligar então. Tchau. Tchau.